Alerta: os resultados apresentados aqui nessa aula podem causar medo e falta de ar. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a mecânica quântica e como que você aprende alguns conceitos da mecânica quântica e não vai ficar falando besteira por aí. A mecânica quântica trata do mundo do muito pequeno, que é o mundo dos átomos. Então estamos dentro do mundo dos átomos, tudo bem? Uma coisa muito pequena. Agora imagina o seguinte, eu tô aqui num canto da tela e você tá aqui no outro canto da tela. Nós somos amigos e eu vou passar uma quantidade de dinheiro para você. Então eu vou lá no meu porquinho aqui, na minha Peppa, vou tirar o dinheiro lá de dentro e vou fazer uma transferência bancária para você, tudo bem? Vou pegar o dinheiro daqui, vou mandar para você aqui. Beleza, a gente sabe na nossa vida real aqui do mundo, do Brasil, etc., que a gente pode mandar, por exemplo, R$1, R$2, R$6, R$10, eu posso mandar também R$10,50, posso mandar R$5, ou seja, eu posso mandar qualquer valor para você na quantidade de dinheiro. Mas aqui entra uma coisa, vamos tentar fazer uma regra um pouco diferente. Imagina que eu não posso mandar para você essa parte quebrada aqui, ó, o R$10,5, os R$10,50. Eu não posso mandar números quebrados para você. Então eu posso mandar apenas R$1, ou 2, ou 6, ou 10, ou 5. Ou seja, números inteiros. Poderia ser 1.000, poderia ser 1.100. Não pode números quebrados, tipo R$1.100 e depois mais um quebradinho. Não pode isso. Isso aqui é uma ideia de quantização de dinheiro, ou seja, você só pode mandar em pacotes fechados. Qualquer outro pedaço aqui que seja quebrado é proibido. Denis, onde que existe isso? Na mecânica quântica. A natureza do universo funciona assim. Na mecânica quântica, se você quer mandar energia de um lado para o outro, você só pode mandar em pacotes fechados. E esses pacotes aqui são pacotes que nós chamamos de quantizados. É daí que vem a palavra quântica da mecânica quântica ou da física quântica, ok? Então essa ideia de quântica é de quantização, é de você apenas poder mandar energia em determinados pacotes para outro lado do universo ou para onde você está querendo mandar aquela energia. Essa é uma ideia muito importante da mecânica quântica. Você não pode fazer o que você quer na natureza, simplesmente o que a natureza te permite fazer. Não esqueça que curtindo esse vídeo você vai ajudar a causa da divulgação científica aqui no Brasil e vai expandir esse vídeo para mais pessoas. Então me ajuda aí, por favor. Como que tudo isso começou? Basicamente com Max Planck e com Einstein, mas principalmente com Max Planck. O que acontecia? Existia a física clássica até um determinado período de tempo, que era aquela física de Newton, e tudo era previsto de forma perfeita, assim, o tempo, a medida, a posição, tudo era perfeito. Mas em algum momento da física, o Max Planck e o Einstein, eles começaram a perceber, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Mas principalmente o Max Planck, que foi o cara que iniciou a ideia da mecânica quântica. Existiam alguns resultados experimentais que ele estava estudando que não batiam com as explicações da física clássica, a física de Newton e etc. Então ele começou a pensar, poxa, tem alguma coisa esquisita aí. E foi ele que começou a propor essa ideia de quantização. Tudo isso começou aqui com Max Planck e foi aperfeiçoado por Einstein. Einstein dizia o seguinte, que a luz que você está vendo aí, que chega em você, ela também é quantizada, o que ele chamou de quanta. Ele disse que a luz ela se propaga em pequenos pacotinhos, e esses pacotinhos ele chamou de fótons. Então a luz é composta de fótons, que são pequenos pacotes de energia que são transportados. Então veja só, um fóton ele tem uma determinada quantidade de energia. De volta, a ideia da quantização que a gente acabou de ver. Você não pode mandar luz em qualquer quantidade, você tem que mandar sempre na quantidade que cabe dentro de um fóton. Se você quiser mandar um fóton e meio, isso não é possível. Ah, Denis, por que é assim? Não sei, é porque a natureza é assim, a natureza se comporta dessa maneira. Nós, como cientistas e físicos, a gente apenas descreve o que a gente está vendo. A gente não quer impor a nossa vontade para a natureza, ok? Aqui entra um cara muito interessante chamado Niels Bohr. O Niels Bohr foi um dos caras que começou a dar uma cara mais matemática para essa teoria da mecânica quântica e para essa teoria da física quântica. Então ele começou a modelar matematicamente toda essa teoria. E ele começou estudando o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, para você que não sabe, é o elemento mais simples que nós temos no universo.
E ele é composto basicamente do seguinte, ó, de um núcleo central aqui que ele tem um próton, uma carga positiva, e aí ele tem as órbitas aqui, e ele tem aqui um elétron apenas ao redor desse núcleo. Segundo o modelo do Niels Bohr do átomo de hidrogênio, era assim que funcionava. Tinha um núcleo central com um próton, e ao redor você tinha as camadas aqui, né, a eletrosfera com o elétron ali do átomo de hidrogênio ao redor girando ali, orbitando esse ponto central aqui que é o núcleo, certo? E aí ele pensava assim, tá, como é que ele descreveu isso do ponto de vista da quântica, né, da ideia da quantização de energia? Ele pensou o seguinte: o elétron, ele não pode ficar oscilando aqui de uma órbita para outra. Porque, por exemplo, se ele está aqui nessa órbita, é porque ele tem uma determinada quantidade de energia nessa órbita. Se ele quiser saltar para uma outra órbita, ele tem que ir para uma outra energia. Só que essa energia aqui, ela é quantizada. Então, para ele ir para essa nova órbita, ele tem que receber uma energia exata para poder saltar para uma nova órbita. Olha de volta a ideia de quantização de energia. E o que ele chegou na conclusão? Que ele precisa exatamente dessa energia exata, e uma das maneiras que você tem de fazer o elétron saltar para uma próxima órbita é dando um fóton para ele. Lembra que o fóton é um pedacinho de energia quantizada também? Esse fóton vem, interage com esse elétron, e é o que acontece. Olha a palavra, se o elétron receber uma energia suficiente para ele ir para o próximo nível, ele salta. Se essa energia que veio não é suficiente para ele ir para o próximo nível, nada acontece com ele. Ele não interage com esse fóton aqui. A natureza é meio mágica, né? Ele poderia receber um fóton e meio, mas ele não vai receber esse um fóton e meio. Ou ele recebe a quantidade exata para saltar, ou ele não recebe nada. Quantização de energia. É daí que vem a palavra quântica, de você ter pacotes de energia que são fornecidos na natureza. Gravou essa ideia? Então isso foi um rompimento com a física clássica. Aqui está o nosso amigo Isaac Newton muito desanimado, né? Por quê? Porque a teoria dele já não servia mais aqui na mecânica quântica. A teoria do Newton estava errada? Não estava errada, porque ela descreve muito bem o mundo que a gente vive aqui. Mas a mecânica quântica não trata do mundo que a gente está vendo aqui de coisas grandes, ela trata do mundo do muito pequeno. Então aconteceu uma ruptura na física nessa época. Por quê? Porque se você está tratando do mundo do muito pequeno, você precisa de algumas equações da física. Mas se você está tratando do mundo do muito grande, de pessoas, de planetas, etc., a física é outra, as equações são outras. Então pensa que esquisito, você tem duas regras diferentes para um mesmo mundo que você está tratando. Foi isso que aconteceu com a mecânica quântica e por isso que ela demorou tanto tempo para ser aceita. Aqui você tem o famoso gato de Schrödinger. Aqui está ele, Erwin Schrödinger, e ele faz esse experimento, mas o Schrödinger ele foi um cara que começou a modelar mais ainda a mecânica quântica, além do que o Bohr já começou a fazer. Então os caras começaram a estudar mais a fundo sobre isso e entender, beleza, tem alguma coisa aqui que a gente está tratando que é totalmente diferente do que a gente já ouviu falar na natureza. Então, vamos tentar tratar matematicamente como se realmente fosse uma coisa nova. E eles começaram a propor ideias novas para o que estava acontecendo. Uma das ideias da mecânica quântica é exatamente essa aqui, a questão da probabilidade. Muitas pessoas se confundem com isso. Por quê? Porque quando você trata da física clássica de Newton, você consegue determinar tudo com muita precisão. Na mecânica quântica, você não consegue determinar as coisas com precisão. Então você trabalha com probabilidade, que é algo que você trabalhou lá na escola. Ou seja, é como se você estivesse jogando dados. Então existe a probabilidade do elétron estar naquela posição ali. Existe a probabilidade dele estar em certa velocidade. Então você nunca vai ter certeza absoluta sobre o dado que você já está tirando da mecânica quântica. Você vai sempre ter uma probabilidade daquilo acontecer. Mas, Denis, não significa então que talvez a gente tenha que aprimorar a teoria para ela ficar mais exata? Não. Isso não acontece. A probabilidade é uma essência da natureza da mecânica quântica. Por mais que você tente aprimorar a sua teoria, ela sempre vai trabalhar com probabilidade. Então não é questão de melhorar a teoria, é simplesmente porque a natureza funciona dessa forma. Uma das ideias bem interessantes é aquele chamado princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que é o seguinte, você tem uma partícula aqui e uma partícula aqui. Na mecânica clássica de Newton, você conseguiria medir a velocidade dela e a posição ao mesmo tempo. Ela está com certa velocidade e está na posição número 10. Você consegue isso na mecânica clássica. Porém, na mecânica quântica, você tem que escolher.
ou você mede a velocidade ou você mede a posição. Se você escolher medir a velocidade da tua partícula, você vai perder precisão na medida da posição. Se você escolher medir a posição, você vai perder precisão na medida da velocidade. Denis, mas por que é assim a natureza? Cara, a natureza funciona dessa forma na mecânica quântica. Entenda que você está entrando num mundo onde as regras do mundo que você conhece aqui não funcionam. Você tem que expandir a sua mente para que você consiga absorver essas novas ideias. Então você ou mede velocidade ou posição na mecânica quântica. Nunca os dois ao mesmo tempo. Se você tentar medir os dois ao mesmo tempo, você vai ter medidas imprecisas. E vai ser sempre assim. Não tem a ver com o experimento ser melhorado. E simplesmente porque a natureza é dessa forma. Interessante, né? Aqui a gente chega numa coisa que nós chamamos de superposição ou sobreposição, que é a ideia do gato de Schrödinger. Muita gente confunde isso aqui. E eu, como professor de física, vou tentar te explicar de uma forma mais simplificada. É o seguinte, imagina aqui, olha o meu mouse aqui, que você tem uma partícula nesse ponto, tá? Esquece o gato aqui por enquanto, tá? Você tem uma partícula nesse ponto e uma partícula nesse ponto. O que diz a mecânica quântica? Que tudo que está aqui dessas partículas, elas estão sobrepostas. Existe uma probabilidade dessa partícula estar aqui e dessa outra estar aqui. Só que como elas trabalham como função de onda, a onda delas se espalha pelo espaço e pode ser que elas estejam em algum ponto aqui nessa região, ou pode ser que elas estejam sobrepostas uma sobre a outra. Nossa, Denis, isso é totalmente diferente do que eu já vi na vida. Exatamente. E o Schrödinger tentou propor essa ideia aqui desse experimento mental do gato para você tentar entender um pouco mais sobre isso. A ideia é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui um elemento radioativo, tá? E esse elemento radioativo, a gente está tratando de átomos, então ele trabalha conforme os princípios da mecânica quântica. Então ele trabalha com questões de probabilidade. Qual é a probabilidade que a gente está falando aqui? Por exemplo, é a probabilidade do elemento químico aqui, radioativo, ele decair, ele ter um decaimento radioativo. Beleza. Se ocorrer esse decaimento radioativo, ele vai disparar essa arma que vai atravessar a caixa e vai matar o gato, tá? Agora o que acontece? Pode ser que esse elemento radioativo aqui não decaia, e aí não vai disparar a arma e não vai matar o gato, tá? Só que a gente não está olhando isso acontecendo, a gente está apenas observando, a gente colocou lá o gato dentro da caixa, a armadilha dentro da caixa, está tudo dentro da caixa, e aí vai matar o gato ou não. Beleza. Qual que é a ideia da sobreposição na mecânica quântica, na superposição? É o seguinte, que o gato pode estar num estado vivo, num estado morto, mas ele não está vivo e morto ao mesmo tempo, ou ele não está vivo ou morto ao mesmo tempo. Isso não existe. Ele está numa superposição de estados. Vivo, morto. Vivo, morto. Está nos dois estados, não está nenhum nem outro ao mesmo tempo, certo? Então, enquanto a gente não faz a medição do gato para ver realmente se ele está vivo ou morto, a gente não sabe se ele está. Então você não pode dizer num sistema físico o estado perfeito dele até você fazer uma medida sobre ele. E aí entra uma coisa que as pessoas confundem muito. Não tem a ver com o observador, não é o teu olho que influencia na medida. Nós estamos falando do ponto de vista matemático de fazer uma medida. Você pode usar um equipamento para fazer a medida, não necessariamente é o seu olho. Muitas pessoas cometem erros em falar de mecânica quântica justamente falando isso. Ah, o observador altera a medida. Não é o observador especificamente, a gente está falando de fazer medições com equipamentos. Entendeu mais ou menos essa ideia de superposição? É você ter dois estados talvez ao mesmo tempo. Eles são possíveis pela natureza e eles acontecem. E você perde essa superposição a partir do momento que você faz uma medida daquela coisa que você estava trabalhando. É interessante, né? As aplicações da mecânica quântica, a gente trabalha muito com laser. O laser é baseado nas ideias da mecânica quântica. Se você já tem um laser em casa, já mexeu com, você está trabalhando, está mexendo em algo que é baseado na mecânica quântica. Então veja que todas essas equações que eles desenvolveram, todas essas ideias, todas elas são aplicadas no mundo real. Não é apenas teoria, não é algo bonito. Computadores quânticos que estão sendo desenvolvidos também trabalham com as ideias da mecânica quântica. Então a gente parte de uma coisa que é probabilidade e estatística para algo no mundo real. É algo meio mágico que a gente está fazendo com a mecânica quântica, né? E outra coisa que ela previu, o modelo padrão de partículas. O que eu trouxe aqui? É uma foto do LHC, lá do acelerador de partículas na Suíça. Ele trabalha para descobrir partículas tipo bóson de Higgs que complementam o modelo padrão de partículas do universo.
Outra coisa que se trabalha na mecânica quântica, decaimento radioativo, igual a gente falou, é algo realmente muito interessante que vem da mecânica quântica. Veja que de tudo que a gente falou aqui, a gente não falou nada de colchão quântico, de cura quântica, de cirurgia quântica, nada quântico nesse sentido. Os caras da mecânica quântica não estavam tratando disso, não seja enganado por aí. Isso tudo é balela, não existe terapia quântica, nada disso está sendo feito. A palavra quântica vem justamente daqui, ó, da quantização de energia. E o resto foi sendo desenvolvido ao longo do tempo para explicar o nosso universo. Mas como Richard Feynman disse uma vez, se você acha que você sabe alguma coisa sobre mecânica quântica, é porque você não entendeu a mecânica quântica, porque ela é extremamente complicada de ser entendida e leva uma vida inteira para você poder aprender estudando física num nível bem profundo. Essas foram as nossas ideias da mecânica quântica. Curta esse vídeo e ajude o teu professor Denis aqui. Muito obrigado e tchau!